Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Xandão. Bom dia, meu querido. Muito bom dia, meu garoto. É isso aí, galera. Como é que você tá, meu querido? Aqui na fila para entrar, vamos lá. Ok. Deixa eu ver aqui mais. Aqui. É isso aí. Ô, Luquinha, tá me abandonando, hein, Luquinha? Você tá me abandonando, hein, cara? Bom dia. Bom dia, faz isso comigo não, bicho. Fico com saudade de você quando você me abandona assim, rapaz. Bigode bonito aí, rapaz, só por causa disso o cara me abandona. Livinha, bom dia. Estherzinha, bom dia. Pedro Nunes, Marininha, bom dia. Bom dia. Laila, bom dia, Laila. Bom dia, Julinha Piana. Bom dia, Murilo. Bom dia, Dudu. Bom dia, Pedro Nunes. Bom dia, Gustavão. Bom dia, Matheus, Lara, Arthur, Vitor Andrade. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, Sara. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Sarinha. Bom dia, Flavinha, Pedrinho Buffon, Bianca, Julinha, Aline Bonfante. É isso aí, Ana Gabriele, bom dia. Cassiana, bom dia. Livinha, já falei com Livinha? Acho que ainda não. Bom dia, Livinha. Arthur, Dudinha, Lorenzo. Quem mais? Deixa eu ver quem eu não falei ainda. Acho que é isso aí, hein? E aí, meus queridos, semana que vem que a gente volta mesmo? Ou a outra? A outra, né? Sim, na outra. Na semana que vem nem tem aula quase também. Outra é 19 que você fala? 19. 19. É isso aí, galera. Você vai estar lá, Luquinha? Sim. Eu, Marina e Pedro Nunes só. É mesmo? Aham. Bacana, estaremos juntos então, meu querido. Vamos fazer nesse mesmo esquema aqui, tá? Vou levar meus equipamentos aqui. Aí vocês vão ver essa telinha, esse mesmo quadrinho aqui que a gente usa aqui, só que vocês vão ver em sala de aula. E a galera vai ver em casa essa telinha projetada. Entendeu? Isso. Vamos lá. Meus queridos, nós estávamos vendo capítulos 15 e 16 do nosso livro 5, onde a gente falava das funções trigonométricas, ok? Só mais um minutinho, galera chegando aí, mas explicando como é que faremos agora. Só que se vocês estiverem lembrados, a gente estava mexendo com as funções trigonométricas, seno e cosseno, porém, a gente só trabalhou com os coeficientes A, B e C. A gente até o momento não utilizou aquele coeficiente D, onde eu falei com vocês que quando ele aparece, ele bagunça tudo, certo? Então, meus queridos, por esta razão, olha que isso era capítulo 15 e 16 do livro 5. Nós vamos dar um salto. Não sei se vocês têm livro 6 com vocês, acho que não tem não, né? Já tem. Já tem?
Então, Sim. nós vamos dar um salto lá para o livro 6, capítulo 21. Capítulo 21. Então, do capítulo 16 que a gente estava, a gente vai dar um salto lá para o 21. Não quer dizer que esses no meio a gente não vai ver, não. A gente vai dar um salto para ver as equações trigonométricas, Aí ok? sim. Por quê? Porque são essas equações que vão permitir com que a gente depois volte e consiga utilizar aquele coeficiente D lá das nossas funções, beleza? Mas a gente precisa saber como resolver as equações trigonométricas. Por isso que eu estou dando esse salto. Ou seja, eu estou saltando as funções tangente, secante, cossecante e cotangente. Estou saltando as outras funções, que inclusive, não sei nem se a gente vai ver essas outras funções, porque nos programas de Enem, por exemplo, só tem função seno e cosseno, não tem as demais funções. Então a gente precisa ver, assim que retornar ao presencial, verificar se a gente vai trabalhar ou não com essas funções que são mais específicas para alguns vestibulares apenas. Talvez a gente comentar sobre elas, a gente possa comentar, mas não parar para falar sobre todas elas. Mas vamos lá, vamos agora sim, 9 e 11, acho que Equação trigonométrica. quem chegar já chegou. Vamos lá compartilhar então o nosso quadrinho. É capítulo 21 mesmo, não é, Luquinha? Equações trigonométricas. Isso. Sim, 21. Equações Perfeito. trigonométricas em seno e cosseno. Exatamente. Como a gente estava vendo, função seno e cosseno, agora a gente vai para as equações trigonométricas em seno e cosseno. Para isso, meus queridos, nós vamos, para esse capítulo de equações trigonométricas, nós vamos precisar relembrar do capítulo 2, a gente ainda estava presencial. O que eu vou precisar do capítulo 2, que a gente viu? Como transformar de radiano para grau e grau para radiano. Capítulo 2. Vamos precisar do capítulo 5, quando a gente A circunferência aprendeu trigonométrica. exatamente círculo trigonométrico. E vamos precisar, deixa eu ver, do capítulo 9, que era redução ao primeiro quadrante. E o negócio. Isso aí. Na verdade, redução ao primeiro quadrante a gente viu no ciclo trigonométrico mesmo. Acho que é capítulo 2 e 5. Isso aí. Beleza? Coisas simples que a gente vai relembrar aqui. Espero que você não tenha esquecido completamente, mas nós vamos refrescar sua memória. São coisas bem simples mesmo, essas equações iniciais. Beleza? Bom, e nós vamos fazer utilizando alguns exemplos para isso. E vou te explicar como funcionaria. Bom, então vamos lá. Equações trigonométricas. Exemplo. Exemplos. E meu primeiro exemplo, letra A, será seno de x igual a meio. Seno de x igual a meio. Meus queridos, qual é a diferença? O que tem de novidade nesse capítulo? Observe o seguinte. Até o capítulo atual, a gente trabalhava muito com senos, cossenos, até mesmo as demais, tangente, cotangente, secante, mas principalmente senos e cossenos, onde, por exemplo, aparecia isso aqui para a gente. Aparecia um seno ou um cosseno, só que a gente sabia o ângulo. Por exemplo, se aparecesse um seno de 240 graus, lembra como faz isso? Capítulo 5, 6 e 7. Primeira coisa que eu precisava ver era quadrante. O quadrante com que o ângulo estava. Por exemplo, 240 era terceiro quadrante. Depois de ver o quadrante, a segunda coisa que a gente fazia era reduzir ao primeiro quadrante. Essa é a terceira etapa, Luquinha. Tem uma antes. Sinal. Então, seno, que é eixo Y. É menos aí, no terceiro. Isso. Positivo em cima, negativo embaixo. Então, ele é menos. Aí a terceira etapa, que era aquela de reduzir. Reduzir alguém do terceiro quadrante é ver quanto passou de 180. Exato. No caso, 60 graus.
E, por fim, a quarta etapa era buscar na tabelinha quem era o seno de 60, que é No caso, raiz de raiz de 3 3 sobre sobre 2. 2. Pronto. Então, até o capítulo anterior, a gente calculava seno, cosseno, tangente, cossecante, mas a gente conhecia o ângulo. Podia ser um ângulo pequeno, podia ser um ângulo grande, que dava várias voltas, não importa. Mas a gente conhecia o ângulo. Nas equações trigonométricas, não. Nas equações trigonométricas, aparece seno, cosseno, a princípio só seno e cosseno, joia? Só que a diferença é que faz o contrário. A gente sabe o resultado que está dando, mas não sabe o ângulo que a gente está trabalhando. Então, na verdade, aí vem meu primeiro itemzinho aqui, eu vou mudar de fonte, que é o seguinte. O que a gente vai fazer aqui agora, resolver uma equação trigonométrica, significa encontrar o barra os ângulo ou ângulos, encontrar o ou os ângulos que satisfazem a equação sem acento dada. Não é que não tem acento, é porque essa fonte aqui não aceita acento. Então tá aí, meus queridos. Resolver uma equação trigonométrica se traduz em encontrar quais são o ou os ângulos, ou seja, pode ter uma solução ou mais de uma solução, que satisfazem a equação que foi dada para a gente. E aí que nós vamos revisar algumas coisas, e eu começo aqui desenhando para a gente o nosso ciclo trigonométrico, que nós vamos precisar desse cara para relembrar lá no capítulo 5 o que nós vimos que se chamava de simetria de arcos, ou arcos simétricos, que é o seguinte. Está aqui meu ciclo trigonométrico. Nós já sabemos, estamos quase carecas de saber, que nesse ciclo trigonométrico, o eixo X é o eixo do cosseno, o eixo Y é o eixo do seno, que nessa pontinha aqui nós temos o 0 graus, lá em cima nós temos o 90 graus, aqui no cantinho temos o 180, lá embaixo 270, e completando uma volta temos o 360. Capítulo 5 nós estudamos isso aí, o ciclo trigonométrico. Vimos também que o ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio 1. Então, aqui no centro eu tenho a origem 0. Se eu for para cima, eu caminhei uma unidade para cima. Se eu for para baixo, eu caminhei uma unidade negativa. Se eu for para a direita, eu caminhei uma unidade positiva, porque é o raio. Se eu for para a esquerda, eu caminhei uma unidade negativa. E que no eixo Y, a parte superior é mais, a parte inferior é menos, e no eixo X, a parte direita é mais, a parte esquerda é menos. Basicamente, isso que nós vimos. Acho que não tem novidade para ninguém. Mas agora vamos ver como resolver as equações trigonométricas. Bom, meus queridos, primeiro de tudo, o que a gente, como hoje em dia se fala em seguir os protocolos, ok? Os protocolos da equação trigonométrica são os seguintes. Primeiro, você vai ficar atento em qual é a relação trigonométrica que você está trabalhando. Aqui nesse primeiro exemplo, eu estou trabalhando com o seno. Então já tem que estar ligado que é o eixo Y. Beleza. Segundo protocolo é, bom, qual foi o resultado que foi dado para esta equação trigonométrica? Bom, o resultado aqui foi meio. Eu não sei que ângulo que é, mas eu sei que o resultado do seno foi meio. Aí o que nós vamos fazer? Eu quero que você volte lá no capítulo 2, quando a gente viu os ângulos notáveis do triângulo retângulo, e que você lembre para mim qual é o ângulo mais famoso da nossa tabela, que tem 30. seno valendo meio. Qual é o mais famoso? 30. 30. Então você vai vir aqui e vai no nosso ciclo trigonométrico, você vai marcar um cara ali, não precisa ser exato,
para que represente o nosso 30 graus. Beleza. Então, eu preciso saber qual é o ângulo da nossa tabelinha mais famoso que tem esse seno valendo meio, que foi o resultado da equação dada. Ok? Eu tenho que satisfazer a equação dada. E a equação diz que o seno tem que dar meio. O ângulo mais famoso é o 30. Só que lá no capítulo 5, meus queridos, nós vimos que todo ângulozinho ele tem os seus parentes mais próximos em cada um dos quadrantes, onde esses parentes mais próximos têm todos o mesmo DNA. Eles são da mesma família, eles têm o mesmo DNA trigonométrico. O que isso quer dizer? Todos eles têm os mesmos resultados trigonométricos. O que muda é o sinal, no caso. Exato. Os resultados são os mesmos, o que muda é o sinal. São chamados arcos simétricos. Ok? Capítulo 5 nós vimos isso. E só para relembrar, como é que a gente viu isso? Nós vimos que nos arcos simétricos, esses pedacinhos laterais sempre terão o mesmo tamanho. Xandão, que tamanho é esse? O tamanho desse cara que você encontrou ali, o mais famoso. Ou seja, esses 4 pedacinhos laterais, todos eles terão tamanho 30 graus. Então, se eles terão tamanho de 30 graus, esses pedacinhos laterais, minha pergunta para você é: quanto vale este cara localizado nessa posição que está 30 graus antes do 180? 150. 150 graus. No terceiro quadrante, esse cara que está 30 210. graus depois dos 180, 210. E no quarto quadrante, o cara que está 30 graus antes do 360. 330. Isso. Você acaba, então, de encontrar os arcos simétricos do 30 graus. Todos eles terão o mesmo valor do seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, diferença no sinal. Exato. Por isso que eu tenho que focar aqui no valor. Ok? O valor, eu vou encontrar todos que têm esse valor. E aí, no final, a gente vê o seguinte: ótimo, o valor é meio? É. Mas aqui, observe que o sinal, positivo, embora não apareça, é mais meio. Aí... Então, os de baixo já pode sair. Exato, porque a gente está trabalhando com seno, eixo Y, positivo em cima, negativo embaixo. Eu encontrei todos os que tinham resultado meio. Mas como eu quero mais meio, só me interessam os que estão em cima. Se fosse menos meio, eu me interessaria nos que estão na parte de baixo. Então, a nossa solução serão 2 ângulos. Um deles, x valendo 30 graus, e o outro valendo 150 graus. Essas são as 2 soluções dessa equação. Por isso que eu disse que eu tenho que encontrar o ou os ângulos. Na maioria das vezes tem mais de um, ok? Então, são 2 soluções, 2 respostas. Beleza? Porém, volta para o capítulo 2. Na trigonometria, a unidade oficial dos ângulos radiano. É radiano. Então, nós encontramos os valores? Encontramos. Só que eu não posso entregar uma resposta em graus, porque a trigonometria aceita radiano. A gente pode até trabalhar em graus, mas as respostas são em radianos. E lembra, então, comigo, como é que a gente fazia para transformar de grau para radiano? Multiplica por π e divide por 180. Exatamente. Então, a gente vai pegar a nossa resposta em graus, multiplicar por π e dividir por 180. Beleza. Vai dar aí π sobre 6. Simplificando isso aí, vai ficar π sobre 6. Essa, então, é a resposta oficial, uma delas. E aí, meus queridos, a minha dica para vocês é: não precisa você ficar transformando todos os ângulos. Se você quiser fazer isso, à vontade. Mas nesse capítulo 5, quando a gente falou dos arcos simétricos, e quando a gente falou de simetria, a gente tinha começado o estudo remoto. Quando a gente falou de simetria, eu falei para vocês que
esses arcos simétricos sempre serão múltiplos desse mais famoso pequenininho aqui. Então, se 30 graus é π sobre 6, 150 graus é um múltiplo de 30. 150 é quantas vezes 30? 5. 5 vezes. Então, se 30 graus é π sobre 6, 150, que é 5 vezes 30, vai ser 5 vezes π sobre 6. 5π sobre 6. Por exemplo, embora não seja solução dessa equação trigonométrica, mas como é que seria o 210 graus em radianos? Seria 7π sobre 6. Isso, porque 210 é 7 vezes 30. Então seria 7 vezes π sobre 6. 330 graus é quantas vezes 30? 11. 11. Então seria 11 π sobre 6. Beleza? Então, nós vamos, primeiro, encontrar o nosso ângulo mais famoso. Encontrou? Depois a gente encontra os simétricos dele. Encontrou? Você vai ter 4 soluções na maioria das vezes. Aí você vai ver, ótimo, desses 4, quais que tem o sinal desejado? Aí você vai reduzir suas respostas. Encontrou os ângulos? Não esquece de transformar em radiano. Beleza? É assim que nós vamos trabalhar. Aí nós vamos fazer alguns exemplos para que a gente relembre todo esse processo. Tudo bem? Deixa eu abrir aqui mais algumas páginas para a gente poder agora produzir em série. Ctrl C. Ainda não. Ctrl C. Ctrl V. Beleza. Deixa eu logo colocar as outras páginas aqui. Só para acelerar o processo. Ok, 4 páginas hoje está suficiente. Próximo exemplo nosso. Eu não quero seno mais. Agora eu quero cosseno. E eu quero o cosseno valendo raiz. E aí eu vou fazer isso aqui. O cosseno valendo, vou dar mais um espacinho. Cosseno igual a raiz de 2 sobre 2. E negativo. Então, pera lá, deixa eu refazer isso aqui. Ficou feio pra caramba. Calma. O que eu fiz? Eu acho que eu deletei. Ah, não, tá aqui. Então, eu quero o seguinte, cosseno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2. Beleza? Vamos juntos. Bom, vamos construir o nosso ciclo trigonométrico. Vamos colocar aqui um eixo y, seno, eixo x, cosseno. Ok. O ângulo notável aí é 45 graus. Isso aí, moleque. Vamos lá. Lembrando que, primeiro protocolo, nós estamos mexendo com cosseno. Então, é o eixo x que nos interessa. Menos na parte de trás, mais na parte da frente. Ok. Agora, o resultado, não sinal, resultado, raiz de 2 sobre 2, o ângulo mais famoso que temos, 45. Que tem cosseno, raiz de 2 sobre 2, é o 45. Agora, buscamos os simétricos. Os simétricos sempre vão formar um retângulo aqui dentro do nosso ciclo trigonométrico. Sempre formarão um retângulo entre eles. Beleza. E aí, vamos em busca desse 135. Isso. Bom, vou fazer isso mais uma vezinha, mas não teria necessidade. Se o nosso ângulo mais famoso é 45, então esses pedacinhos que ficam aqui nas laterais, todos terão esse tamanho de 45 graus. 45
45 e 45, ok? Então, vamos lá. Segundo quadrante, 135 graus. antes dos 180. 136. 135. 45 graus depois dos 180. 225. Beleza. E 45 graus antes do 360. 315. Esses são os 4 ângulos que tem cosseno com valor raiz de 2 sobre 2. Mas agora vem o sinal. Eu quero que seja menos raiz de 2 sobre 2. Exclui o lado direito. Isso. Por isso que eu preciso ficar atento em qual é a relação trigonométrica que a gente está trabalhando. Cosseno é eixo X. Menos para quem está atrás, mais para quem está à frente. Se eu quero menos, então serão esses 2 ângulos que são na parte negativa. Então, nossas respostas em graus seriam x igual a 135 e, são 2 respostas, x igual a 225. 225. Beleza. Ótimo. Vamos passar para radianos e a gente vai passar para radiano esse cara menorzinho aqui, ó. Então, por exemplo... sobre 4. Isso. 45 graus. Quero passar para radiano, multiplico por π. Divide por 180. Por 180. Aí corta, fica π sobre 4. Beleza. Os demais são sempre múltiplos dele. Então, vamos lá. O 135. É 3 vezes, então é 3π sobre 4. Então, é 3π sobre 4. É 3 vezes 45. Beleza. E o 225, quantas vezes? 5. Se é 5 vezes, então será 5π sobre 4 radianos. Beleza. Eu vi lá que a Gris botou lá vídeos de função exponencial. Eu vou mandar um vídeo do Xandão, porque, bicho, não é possível que você vai dar moral pro Ferreto e não vai dar moral pro Xandão. Entendeu? Vídeo do Xandão para vocês. Quem for assistir, até queria que você assistisse o Ferreto e depois assistisse o Xandão. Modéstia à parte, minha aula de funções exponenciais está top of the line. Beleza. Tá aí, meus queridos. Equações trigonométricas. É isso aí. Agora, pretendo buscar lá no seu calcanhar de Aquiles. Não é a letra A aqui, é a letra B. Quero ver se você vai lembrar desse cara aqui que nós vimos lá no capítulo 6 e 7. Capítulo 6 e 7. Vamos comigo. Seno de x igual a menos 1. Menos 1, zum. É um ângulo de extremidade esse. Calma, relaxa. No melo pique, não. No melo pique. Relaxa. A propósito, enquanto eu faço aqui meu esqueminha aqui, eu até vou colocar essa música aqui, bicho. Até coloquei já no anterior. Essa é da minha época. Essa é da minha época. Essa é da minha época. Moleque. Essa não é da época de vocês, não. Sandy Júnior. Opa, azul não, senhor, não para com isso. Se eu não me perder, no final, sentimentos incontroláveis faço ver. Mas eu fecho o coração, beleza, tios, vamos lá agora. Ao som de Sandy Júnior. Bom, eu quero seno, e seno é eixo Y.
Porém, meus queridos, é como o Luquinha falou, 1 ou menos 1 são ângulos que ficam nas extremidades. Ok? Estou diminuindo aqui que parece que está alto. Porque se o raio do ciclo trigonométrico é 1, aqui no centro eu tenho 0, lá em cima eu tenho 1 e lá embaixo eu tenho menos 1. Então, para o seno ser menos 1, eu tenho que estar lá embaixo na extremidade. E aqui embaixo é onde fica qual ângulo? Fala pro Xandão. 270. Exatamente. E esses ângulos que ficam nas extremidades, como o Luquinha falou aí, não tem arcos simétricos. São só eles. Ok? Aqui nessa posição, só o 270. Beleza? Então, nesse caso, por isso que eu coloquei, ó, resolver uma equação trigonométrica é encontrar pode só ter uma resposta, ou os ângulos, pode ter mais de uma. Nas extremidades, você só tem uma resposta possível. E a única resposta possível aqui pra gente é o xizinho. Respira. X é igual a 270. Bate, para vocês que não sabem. Porém, mas eu quero em radiano. Então, vamos pegar o nosso 270, multiplicar por π e dividir por 180. Eu vou começar... Simplifica por 90, 3π sobre 2. Pode ser. Aqui agora eu vou simplificar por 9, já que eu cancelei o 0. 9. 27 por 9 dá 3. E 18 por 9 dá 2. 3π sobre 2 rádios. Essa é a nossa resposta, a nossa solução da nossa questão. Beleza? Então, resolver uma equação trigonométrica é ficar atento a os nossos principais ângulos, beleza? Vou te dar uma prévia de como essas equações trigonométricas elas vão surgir para a gente naquelas questõezinhas de onde aparece o nosso Dzinho. Vou te dar uma prévia, ok? Então, vou pegar um exemplozinho das minhas apostilinhas. Deixa eu pegar aqui para vocês. Cadê? Aqui. Vamos lá. Se amo. Churu. Vamos lá, babies. Essa aqui, ó. Quero resolver essa com vocês. Esta aqui. Se essa aqui vem da apostila do Xandão. Questão número 1 da minha apostilinha. Na equação tal, o arco X é medido em radianos. Ponto. E ele te disse que, além de ser medido em radianos... Está no primeiro quadrante. Exatamente. Então, por mais que você encontre mais de uma solução, eu só quero a solução que está no primeiro quadrante, entre 0 e 90. E aí, então, eu estou te perguntando, quem é esse X? Toda vez que eu quiser descobrir o valor do ângulo, é uma equação trigonométrica. Ok? Então, descobrir o ângulo é resolver uma equação. Só que, meus queridos, fala para mim na moral, na moralíssima. Isso aqui, embora seja trigonometria, isso cheira a quê? Tem cara de quê?
Equação de segundo grau. Equação do segundo grau. Estherzinha. Equação de segundo grau. Muito bem. Se você se sente desconfortável com isso, você pode fazer o que a gente chama de uma mudança de variável. Por exemplo, troca aquele seno de x que aparece Por uma ali, variável. isso, por uma outra letrinha qualquer. Sei lá, se você- pode ser igual a y, qualquer coisa assim. Aí substitui Beleza. ele. Vou seguir a sua sugestão, Luquinha. Vou chamar o seno de x de y. Você só troca essa variável se você se sentir desconfortável. Você pode mexer daquele jeito ali, ok? Mas, se a gente então efetuar essa mudança de variável, aí fica com muito mais cara de equação de segundo grau. Vai ficar assim, ó, 2 no lugar do seno entra Y ao quadrado. ele tá ao quadrado. Menos 5 5 y vezes y mais 2. mais 2 igual a zero. Agora sim está com a cara da sua equação de segundo grau tradicional. E eu vou te dar um tempo, porque nossa aula é de trigonometria, eu vou te dar 9h40 já, pelo amor de Deus, você fala sério. Bom, deixa eu então acelerar aqui. Bom, vou fazer de forma mais rápida. O nosso delta aqui vai ser 25, menos esse delta vai dar 9. E as nossas duas raízes, que são y, a variável é y, então as raízes são y1 e y2. As duas raízes serão 5 mais 3, 8, dividido por 4, 2. 5 menos 3, 2, dividido por 4, meio. Está aqui. Beleza. As duas raízes são essas, 2 e meio. Só que y, na verdade, foi criação nossa. Y, na verdade, representa o quê? Representa o seno de x. Ótimo. Então, se eu encontrei y igual a 2 e y igual a meio, Agora que tem que prestar atenção ali. isso, no fundo, o que eu encontrei foi o valor do seno de x. Beleza. Então, seno de x valendo 2 e seno valendo meio. Agora é que a gente entra Esse seno no de nosso x capítulo. igual a 2 aí, tá meio estranho. Por que está estranho? Porque não pode ser 2, tem que estar entre 1 e menos 1. Muito bem, nós vimos que o ciclo trigonométrico, você mesmo usou hoje, Luquinha, a palavra extremidade. O nosso seno e o cosseno, eles têm extremidades, eles alcançam no máximo 1, no mínimo menos 1. Não consegue chegar em 2, senão você sai do ciclo. Se tivesse pelo menos duas vezes seno de x, aí ia. Como então, não tem, não vale. Esse cara aqui, pra gente, ele não existe. Ele é uma resposta algébrica da equação de segundo grau, álgebra. Mas ele não é uma resposta trigonométrica. Isso aí. Então, pra gente, só sobrou isso. Seno de x igual a meio. Agora é que entra o nosso capítulo de equação trigonométrica. Onde, se o seno dá meio, qual é o nosso ângulo mais famoso? 30. X igual a 30. Ótimo. E sem que eu faça a circunferência, quais são os parentes deles do 150, 30 graus? 210, 330. Nós fizemos hoje, inclusive, isso aí, ó. Deixa eu ver lá. Ó. 30, 150, 210 e 330. Mas como ele só quer o positivo... 210 e 330. Como ele quer seno... Aqui apareceu seno igual a mais meio, são só já os que tira estão o 210, 330. Então, ficaria só esses dois. Mas ele ainda colocou outra restrição. Ele diz aqui que o x... Não, ele diz que o x... Tem então que só pode ser 30. 0 e 90. Entre 0 e 90 é o primeiro então, quadrante. X é 30. Então, na verdade, só sobrou isso aqui. Então, a gente vai resolver as nossas questõezinhas. Nós vamos cair em equações de segundo grau muitas vezes. Vamos chegar em soluções. Pode ser que algumas delas não existam. Mas, para aquelas que existem, a gente encontra todos os valores. E aí, sempre atento às restrições do nosso enunciado. Aqui, a restrição era
só pode estar entre 0 e 90, π sobre 2. Então, o único que está entre 0 e 90 é 30. E 30 graus em radianos é π E sobre 6. 6. Então, Letra a A. resposta aqui, letra A. Então, meus queridos, esse capítulo de equações trigonométricas é a última coisa que a gente vai fazer na resolução de um probleminha trigonométrico. A gente vai resolver várias outras coisas. Só lá no final é que as equações trigonométricas aparecem. Beleza? É isso aí. Na nossa aula de amanhã, então, a gente começa a ver como que esses caras se encaixam dentro da nossa função trigonométrica, como que eles aparecem dentro dela. Tudo bem? Galera, obrigado pela atenção, fiquem com Deus, bom dia, amanhã a gente se vê. Tchau. Até mais. Tchau.